do Cirque du Soleil. Obrigado, pessoal. Já sabemos, então, que teremos um bate-papo, um talk show antes da premiação desta noite, super importante, com a tão necessária, desejada, discutida reforma tributária. E eu gostaria de convidar aqui ao palco Fernando Expan, diretor da sucursal do Valor em Brasília, para conduzir este bate-papo, junto com Lu Aiko Ota, repórter especial de economia em Brasília também. E, por favor, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, relator da reforma tributária no Senado. E também o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Lu e Fernando, com vocês. Boa noite a todos. Senador, muito obrigado. Deputado, muito obrigado. Lu, uma honra dividir o palco com você. Tem uma ótima notícia e depois uma informação relevante. A ótima notícia é que a gente sempre acompanha, senador, deputado, os bastidores das interações entre os relatores, né, dos projetos mais importantes das duas casas. E hoje a gente tem a oportunidade rara de vê-los interagindo ao vivo, na frente de uma seletíssima plateia. A outra informação, Lu, é que a gente tem 30 minutos para arrancar notícia deles. Então, vamos ao trabalho. Esperemos que eles colaborem. Vamos lá. O deputado fez um trabalho relevante, o senador vem também comentando isso, e agora a proposta passa para o Senado. Eu acho que a gente pode ter uma conversa aqui informal. O senhor pode falar um pouco do seu calendário. O senhor inicialmente falou de apresentar o relatório dia 4 de outubro, vem promovendo uma série de audiências públicas, e se tudo der certo, no fim do ano é promulgada a PEC ou volta para a Câmara. Então, se o senhor puder fazer uma breve apresentação do que está na mente do senhor, e depois a gente passa para o deputado e a Lu intervém quando achar conveniente. Bem, queria primeiro cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar o Aguinaldo, começar parabenizando a Câmara, porque acho que tanto o nosso Arthur Lira quanto o Aguinaldo fizeram um trabalho super importante na Câmara dos Deputados, dando um passo histórico, importantíssimo, porque, afinal de contas, depois de 4 décadas, nós temos um texto básico aprovado na Câmara dos Deputados e que chega ao Senado da República. E agora o Senado tem o desafio de poder, até o final do mês de outubro, pelo calendário estabelecido pelo presidente Rodrigo Pacheco, a missão de poder fazer a sua contribuição com a sua visão federativa, já que o Senado é a casa da federação, e fazer com que esse texto possa, com a sua contribuição, retornar à Câmara dos Deputados, para que, até o final do ano, nós tenhamos a contribuição do Congresso Nacional e buscando, se assim for possível, e nós esperamos que seja, a promulgação desta PEC até o final do ano. Os fundamentos que nós temos buscado junto ao Senado e junto nesse diálogo permanente com o Aguinaldo e com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é de uma reforma que seja, em primeiro lugar, simplificadora dos impostos no Brasil e os impostos do consumo. Essa frase não é minha, mas ela já é, inclusive, um título de livro. O manicômio tributário brasileiro precisa ter um ponto final. E eu creio que esta emenda constitucional ela tem exatamente como um dos seus princípios a simplificação. O segundo ponto fundamental, creio, é a neutralidade do ponto de vista da carga tributária. Creio que o brasileiro e os contribuintes não aguentam mais um acréscimo de carga tributária. E creio
que é possível, sim, estabelecer o poder de limitar a tributação. E isto é possível se fazer de forma inteligente, de forma técnica, na emenda constitucional, fazendo com que haja a neutralidade e a garantia dessa neutralidade da carga tributária na emenda constitucional. E, por fim, equilíbrio federativo, para que esta emenda constitucional seja uma emenda constitucional que beneficie a todos os brasileiros, independentemente de região. E, obviamente, que busque a transparência. Portanto, esses são os fundamentos que nós esperamos poder contribuir e fazer com que a PEC possa, até o final do mês de outubro, estar votada no plenário do Senado para que ela possa voltar à Câmara dos Deputados, se for o caso. Obrigada, senador. Boa noite, deputado Aguinaldo, boa noite à nossa audiência. Eu queria, então, ouvir do deputado Aguinaldo se ele concorda com a ideia de colocar um limite na carga tributária no texto constitucional. E como é que seria isso? Bom, boa noite a todos. Agradecer o convite aqui, cumprimentar pelo evento, né, o Frederico Cachá, Maria Fernanda, o Paulo Marinho, vendo aqui o nosso governador, sempre governador João Dória. Discutimos muito tributária juntos, né? E todos vocês aqui presentes a esse evento. Eu acho que nós temos uma distorção no nosso país, Lu, que se refere a uma tributação excessiva, né, no consumo. Nós somos, talvez, o único país que, similar ao nosso, tem uma tributação muito maior no consumo do que na renda e no patrimônio. Então, a nossa base, que deveria ser maior sobre renda e patrimônio, tem a tributação no consumo, portanto, ela é extremamente regressiva. E como ela é cumulativa e não transparente, porque ela é obscura, a gente não sabe quanto paga, e nós, culturalmente, nos adaptamos a essa história de absorver todo o resíduo tributário sem fazermos o cálculo desses resíduos tributários, né? Eu acredito piamente que ao adotar o IVA, que não é para nós, nós não estamos inventando nada, nós, na verdade, estamos bastante atrasados em relação ao mundo. E até por harmonização tributária, nós já devíamos ter feito isso há muito tempo. O que eu acredito firmemente, e existe já um comando no próprio texto, né? Mas certamente nós vamos conversar bastante, o nosso relator Eduardo Braga, que, sem dúvida nenhuma, não podia ter, como disse, não podia ter melhor escolha no Senado, né? Pela experiência que tem como governador, ministro de Estado, e a visão federativa, eu tenho certeza que o propósito que nós temos é o mesmo, né? De que eu creio que nós vamos aumentar a base com o IVA, e aumentar a base você permitirá que nós possamos reduzir a tributação sobre o consumo, para que, numa sequência, você possa aí equilibrar a renda e patrimônio. Nós temos alguns comandos que foram dados no texto constitucional que garante isso, né, que garante que você não tenha aumento de carga tributária, que é isso que nós estamos colocando. A base de carga tributária em qualquer país é o tamanho do gasto que o país tem. Então, o que vai definir sempre carga é gasto. E por isso que nós acabamos de votar no arcabouço fiscal regras para que se possa perseguir isso. Mas eu acho que com o sistema eficiente, que, como disse o senador, tem 4 conceitos que são essenciais, que é a simplificação, a transparência, neutralidade e segurança jurídica, né? Primeiro, nós vamos ter um controle social muito grande, porque as pessoas vão saber quanto pagam. Eu acho que isso é fundamental, a gente trazer. Eu vi muita gente dizer assim, olha, o IVA do Brasil vai ser o maior do mundo. Então, só para a gente desmistificar, se vai ser, é porque já é. Porque o que a reforma faz é trazer à luz a carga que está hoje sendo paga de forma oculta, porque o brasileiro não sabe quanto paga no consumo. Então, essa é a visão. Senador, em relação a essa questão da neutralidade, quando o senhor fala fixar de maneira técnica, seria o quê? Um percentual do PIB, e aí seria uma carga já num comando geral nessa PEC, ou apenas
da tributação sobre o consumo, e aí, já aproveitando para ver se na Câmara haveria algum espaço para essa discussão também progredir. Tão logo a Câmara aprovou o texto e o Senado me escolheu como relator, eu fui ao Ministério da Fazenda e pedi ao Ministério da Fazenda que, à luz do texto aprovado pela Câmara, o Ministério da Fazenda pudesse apresentar um estudo, Fred, que pudesse apontar quais seriam as alíquotas que esse estudo apontava como fosse o previsto pelo modelo aprovado. E também o custo-benefício de cada uma das exceções que foram aprovadas pela Câmara, porque isso impactaria a alíquota global. O Ministério da Fazenda apresentou esse estudo logo no começo do mês de agosto. Em seguida, nós havíamos pedido ao Tribunal de Contas da União que pudesse estabelecer uma comissão para estudar esses impactos de forma técnica e que nós pudéssemos ter, portanto, um índice em relação ao PIB para que nós pudéssemos ter absoluta transparência com relação à carga tributária. Essa carga tributária, o comando constitucional da neutralidade, ele precisa estar assegurado pelo indicador. E é isto que nós estamos buscando, para que nós tenhamos um indicador em relação ao PIB, com relação aos impostos de consumo. Afinal de contas, nós estamos remetendo à lei complementar à fixação das alíquotas. Portanto, é preciso que nós tenhamos um teto com relação à carga tributária para que as alíquotas amanhã não tenham nenhum impacto que surpreenda a carga tributária. Portanto, a carga tributária é uma e as alíquotas são outras. O que nós queremos é assegurar a neutralidade da carga tributária em relação ao PIB. É claro que esperamos que, com a simplificação, como disse o deputado Aguinaldo, nós tenhamos um crescimento, obviamente, da base, e isso, obviamente, fará com que haja uma atração econômica que gerará, portanto, um crescimento, e isso fará com que tenhamos, portanto, um crescimento da economia. O senhor acha que o senhor e os seus pares concordariam com uma iniciativa nesse sentido? A gente já consegue vislumbrar? Eu acho que, conceitualmente, é a mesma coisa, nós temos a mesma visão, né? Qual é a preocupação? Você, primeiro, aumentar a carga tributária, porque toda reforma que se faz no Brasil, historicamente, é para aumentar a carga tributária. Por isso que eu estou aqui. O que eu estou dizendo é que o seguinte, é que um contrato tributário, na verdade, ele reflete aquilo o tamanho do Estado. É por isso que aconteceu o que aconteceu no nosso país, as invencionices que se fez no sistema tributário até hoje. Você tem até PIS cumulativo e não cumulativo. Você tem tanta loucura no nosso sistema tributário que foi o quê? Essas inserções foram feitas para fazer frente ao quê? Ao gasto que se ampliou, no nosso país. Vou aproveitar aqui o gancho, então, que o senhor fala, a carga tributária ela reflete a estrutura de gasto, né? E o senador Braga tem falado da reforma administrativa como um passo subsequente à reforma tributária. Então, eu queria ouvir dos dois o que é essa conjunção de uma reforma tributária e uma reforma administrativa. É uma coisa necessária? É necessário que o governo dê sinais de que vai cortar gastos para que essas propostas de elevação ou a própria reforma prosperem? Eu acho, primeiro, uma primeira questão que a gente tem que pôr em mente é o seguinte: a nossa carga é muito alta, porque, inclusive, a tributação do consumo ela está atrelada à previdência também, né? Parte da nossa arrecadação na tributação do consumo vai para a Seguridade Social, inclusive para a Previdência, que, aliás, é outro tema que nós teremos como desafio muito rapidamente, né? Vide o último censo, né? Então, nós temos uma população cada vez ficando mais experiente, né, para não chamar de mais idosa, né? E com a base de contribuição cada vez menor e com o perfil da juventude que está vindo, que
tem outra visão em relação à própria Previdência. Mas não vou, senão já estou desviando para a Previdência, vamos voltar para a tributária e administrativa. O que eu estou reafirmando aqui, com muita convicção, é que, primeiro, a gente tem que dar um basta nesse manicômio que aqui falou o nosso senador Eduardo Braga. E, segundo, a gente precisa, e nós criamos, acho que a gente adotou um texto que traz um IVA moderno, mais moderno do que os outros países. Quando a gente fala em exceção, na verdade, a gente está olhando para o que os outros países fizeram, né? E nós não fizemos a exceção dos outros de ter múltiplas alíquotas, que isso, sim, é uma tentação para se aumentar a alíquota padrão, ou seja, você ter uma alíquota mais alta para todos pagarem. E aí o senador diz, com razão, quanto mais você permite ter a alíquota múltipla, você faz com que você eleve a alíquota padrão. Quando a gente fala em tributação específica, que é que a gente tinha falado, que é a tributação específica, aquela que vai para alguns setores onde não se pode colocar IVA, né, por conta da especificidade desses setores, muita gente confunde como se isso fosse isenção ou um tratamento melhor. Não é. É apenas que nessas atividades você não tem condição de colocar isso. E aí, voltando para o equilíbrio da carga, sim, ela tem que refletir o tamanho do Estado. Então, se a gente quer, de fato, lógico, com a simplificação nós vamos aumentar a arrecadação, nós vamos ter uma arrecadação maior, não tenho dúvida disso. Nós temos estudos que dão conta do impacto positivo na economia por conta da reforma tributária, né, por conta desse sistema novo. Agora, é evidente que a gente tem que adequar o nosso Estado. No calendário natural, né, antes era para a gente ter votado a reforma do Estado brasileiro. A gente tem um Estado menor, e aí você depois votar uma reforma tributária. Né? Se você fosse pensar, é o correto ter sido feito isso. Mas aqui a gente não escolhe muito esse rito. Né? A gente faz como dá. Na tributária foram 40, 50 anos se discutindo, e, graças a Deus, agora nós vencemos a incredulidade aprovando a reforma tributária. E, senador, só uma provocação adicional, esse governo não demonstra muita intenção de avançar com essa agenda. Como é que vai ser o debate? Não, aí eu queria pegar um pouco a inspiração do Nizam e pegar a capacidade e a sabedoria do dizer não, né? Veja, quando nós aprovamos a reforma do PIS e COFINS, nós também dizíamos que não ia ter aumento de carga tributária. Mas como nós não asseguramos a limitação do poder de tributar, acabou tendo aumento de carga tributária. Portanto, eu acho que o que nós aprendemos na reforma do PIS e COFINS, nós temos que aplicar agora na emenda constitucional da reforma tributária do consumo, ou seja, estabelecer a limitação do poder de tributar, para dizer não ao Estado. E, assim, ao limitar a carga tributária, protegendo, portanto, o contribuinte, protegendo, portanto, a classe produtiva, o setor produtivo brasileiro, impor ao Estado a sua capacidade de rever os seus gastos, neutralizando a carga tributária e fazendo com que, a partir do limite constitucional, você possa ajustar de cima para baixo todas as medidas infraconstitucionais. E aí, nas leis complementares, esse comando constitucional estará refletido. E aí, uma reforma que é de Estado, não é de governo, essa reforma tributária não é deste governo, é uma reforma de Estado, é para além dos governos. Tanto é que o prazo de transição aprovado no texto da Câmara tem essa sabedoria. Ele vai para além dos prazos deste governo e até mesmo de uma possível reeleição, para que possa assegurar uma política pública de Estado. Por isso, nós entendemos extremamente importante e necessária a limitação da carga tributária no comando constitucional. No início das discussões da reforma tributária do consumo, muito se falou que o governo não deveria pular uma etapa tratando de imposto de renda ou outros tipos de tributação para não contaminar o debate. A Câmara conseguiu passar incólume, mas agora a gente já vê, até por uma questão de necessidade de receita, de arrecadação, que o governo manda
projeto de lei sobre as offshore, trata dos fundos exclusivos. Como é que isso pode, de alguma forma, influenciar o debate no Senado, depois que a Câmara já vai estar tratando desses outros dois temas, quando voltar a reforma tributária do consumo? Como vai ser essa interação entre os assuntos? Não sei se o Aguinaldo quer falar primeiro, mas a matéria começa a tramitar agora pela Câmara. Como é um projeto de lei, inicia pela Câmara e a medida provisória vai para uma comissão mista e vai começar a tramitar por uma comissão mista e inicia também pela Câmara. São ainda medidas pontuais, ou seja, não é uma reforma da questão da renda. São duas questões pontuais, uma que já estava, inclusive, numa medida provisória e por uma questão, inclusive, prudencial da própria presidência da Câmara, que solicitou, e aí eu acho que de forma prudente, inteligente, para que isso viesse num projeto de lei, a discussão com relação à tributação de offshore, porque tem uma série de detalhes que até já evoluíram em relação ao que estava na medida provisória para o projeto de lei que foi assinado ontem pelo governo e que agora vai tramitar inicialmente pela Câmara. É óbvio que eu acho que o governo deve obedecer uma cronologia até para não contaminar o debate, mas ainda são ações pontuais que obedecem uma necessidade para o fechamento do arcabouço fiscal, que acaba de ser votado pela Câmara e que tem uma necessidade de fechamento de receita absolutamente necessária para que as contas possam fechar em 2024. Eu acho que a reforma da renda tem que ser discutida após a aprovação da emenda constitucional da reforma sobre o consumo. Eu tenho defendido isso publicamente, não dá para você... Agora, acho que as questões de renda e patrimônio também devem estar claras quando forem apresentadas, porque, de fato, a gente tem que olhar a carga de forma global, né, entre renda, patrimônio e consumo. Mas eu concordo que nós só devamos tratar de reforma da renda após a aprovação nas duas casas e a promulgação da emenda constitucional. Então, é de se esperar que esse projeto de lei fique um pouco ali em banho-maria? Não, eu acho que não, porque, como disse o senador Eduardo Braga, a gente tem que aprovar as fontes compensatórias do arcabouço fiscal que foi aprovado, né? Agora, é preciso ter clareza do que está se colocando. Então, nós estamos recebendo hoje, né, o projeto de lei que trata de fundo exclusivo e a MP que trata ou melhor, o contrário, né, de offshore, e vamos nos aprofundar no texto, né? Acho que existe um desafio a ser cumprido, né, para buscarmos, de fato, o aumento da receita, mas eu acredito no aumento da receita sempre pelo crescimento da economia, fortalecimento da economia. Eu concordo com o senador Eduardo Braga. Eu não acredito em medida de sanha arrecadatória para resultado de cumprimento de superávit primário. Eu acho que se dará muito mais por se trazer segurança jurídica, previsibilidade, tranquilidade no investimento. Acho que as medidas, quando se colocam, mesmo de forma especulativa, né, se coloca ali como especulação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você traz uma instabilidade e isso não faz bem ao nosso país. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento em que as casas aprovaram e avançaram bastante em vários temas, né? Inclusive na própria aprovação agora da reforma tributária, mas no arcabouço fiscal, no CAF, foi muita coisa que se votou. Eu acho que agora o Brasil precisa aproveitar esse momento para passar a tranquilidade de que nós somos um país que temos a consciência de que devemos ter tranquilidade, com segurança jurídica, com previsibilidade, né, para que, imagina, quem vem investir com capital intenso, que você passa por 5 presidentes da República, 5 congressos, né,
durante esse tempo, são 30 anos de volta desse capital, se você não tem essa previsibilidade. Então, acho que é o momento em que... E o Parlamento está com muita disposição disso, tanto o presidente Arthur Lira quanto o nosso presidente Rodrigo Pacheco estão com um compromisso muito firme. E o ministro Fernando Haddad, eu queria aqui também destacar que tem sido um ponto assim de convergência fundamental para esse equilíbrio. Eu acho que nós estamos num caminho em que a gente precisa estarmos juntos, olhando não, como eu disse na votação da tributária, não olhando para a esquerda nem para a direita, mas olhando para frente, para o país que a gente quer. Muito bem. Muito obrigada. Senador Eduardo Braga, eu queria perguntar sobre amanhã, o dia de amanhã. O senhor vai ter reuniões com os governadores, todos os governadores, e existe uma divisão muito grande entre os estados em relação à reforma tributária. Então, eu gostaria de saber como é que o senhor vai atrair para esse projeto de reforma tributária aqueles estados que não estão vendo nenhum ganho com essas mudanças que estão sendo propostas. O artigo 19, que permite a criação de uma contribuição sobre commodities, é uma alternativa. A criação de um fundo, como propôs o deputado Raul na última reunião da CCJ, é uma alternativa? Lu, o artigo 19, ele retrata uma realidade que acontece hoje em 5 estados brasileiros, né? Em 4 estados brasileiros, mais precisamente. Há um quinto que tem a legislação aprovada. E que precisa, obviamente, de ajustes, na minha opinião, com relação ao texto aprovado na Câmara, mas é um caminho para se buscar o equilíbrio com esses estados, garantindo, obviamente, que haja limite com relação a essa carga que precisa ficar muito clara, que é exatamente igual ao que se está cobrando no exato momento da aprovação da emenda constitucional. Outros estados estão questionando a questão federativa. E essa questão federativa, até sexta-feira, no dia de hoje eu não tive tempo para verificar, mas até sexta-feira nós já havíamos recebido 80 emendas no Senado. Não é? É claro que até o mês de outubro muitas outras emendas serão apresentadas. E muitas dessas emendas são com relação à questão federativa, a questão do Conselho Federativo, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, e se trata basicamente com relação à questão da governança do Conselho Federativo, a questão das competências do Conselho Federativo, a questão do percentual do seguro-receita, a questão dos critérios da partilha do Fundo de Desenvolvimento Regional, o tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional. Eu acho que todos esses serão temas que amanhã os governadores haverão de abordar na audiência pública temática que acontecerá no plenário do Senado, sob a coordenação do presidente Rodrigo Pacheco. Amanhã estão confirmados mais de 20 governadores numa audiência pública que começará às 10 horas da manhã e deverá se estender praticamente por 8, 9, 10 horas durante um debate público com os governadores e com as bancadas dos senadores dessas regiões todas do Brasil. E isso levará, obviamente, ao conhecimento da nação brasileira do grande desafio com relação ao consenso federativo que se busca alcançar no Senado da República. O senhor disse que vai colocar na Constituição os critérios para o Fundo de Desenvolvimento Regional, por exemplo. O deputado Aguinaldo não colocou. Então, eu queria ouvi-lo também sobre isso. Como é que o senhor vislumbra uma solução para esse primeiro, conflito? só fazer algumas considerações que eu acho importante. Eu acho que o senador Eduardo esclareceu bem a questão do artigo 19. O artigo 19, na verdade, foi um acordo firmado. Nós estávamos trabalhando. Uma reforma dessa, você nunca faz o texto que você quer fazer, né? Eu, por exemplo, se eu quisesse... O meu texto era IVA único.
IVA nacional, puro, não tinha IVA dual. Mas você tem que construir com a federação para poder você aprovar isso. Esse artigo 19, na verdade, ele trata da extinção do que já existe. Esses fundos são fundos, entre aspas, voluntários, aprovados nas assembleias legislativas de produtos elaborados e semi-elaborados para financiar a infraestrutura desses estados. São 5, como aqui mencionou o senador Eduardo Braga, com data para se acabar. A gente queria um phase-out, não foi possível, então ele, na verdade, já existe hoje e existirá até 2033, e terá um prazo de 10 anos, se o Senado não reformar, até 2043, quando se extinguirá definitivamente. É lógico que eles vão ter que submeter novamente à aprovação da Assembleia em 2033. E vai haver uma pressão também da própria sociedade, né? Essa é uma discussão local. Com relação ao tanto Conselho quanto Fundo, nós fizemos um diálogo intenso de 4 anos e meio com o Concefaz, com os governadores. Aliás, até o presidente do Concefaz, que era Rafael Fontes, com quem eu tive o prazer de, durante 4 anos, discutir esse tema, virou governador, né? Ele era secretário e virou governador, que ajudou nessa construção. Mas nós, ali no final, era desejo nosso colocar na Constituição tanto a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional quanto a descrição do Conselho Federativo, mas nós entendemos que até ficou bom, porque ficou a Casa da Federação vai fazer essa construção, já que a gente estava ali pertinho de apresentar o texto, mas não conseguimos um acordo. Todo mundo viu ali o que é que aconteceu, tentou até se transformar, se politizar a reforma tributária, né? E nós, graças a Deus, não permitimos, mantivemos o debate onde ele tem que estar. Como disse o senador Eduardo, a reforma é do país, ela é estruturante, ela não pertence a partido, não pertence a governos, mas ela é do Brasil. Lu, a gente tem que caminhar para o nosso encerramento, e aí, para a provocação final, para as considerações do deputado, do senador, eu passo a palavra para você fazer aquela cutucadinha final. A gente estava conversando antes. Olha, a nossa audiência aqui está representada, boa parte do nosso produto interno bruto. Então, eu queria, para as considerações finais, que os senhores dessem uma mensagem para eles. O que eles podem esperar dessa reforma, desse trabalho no Congresso Nacional esse ano? Bom, o que esperar da reforma, eu acho que a reforma ela vai trazer, eu creio firmemente que nós estamos mudando o nosso país. A gente tem um sistema, repito, um sistema acumulativo, perverso, faz com que as empresas tenham que ter, dentro das suas estruturas, praticamente outra empresa. Eu visitei aqui uma empresa no interior de São Paulo que tinha só no compliance tributário 256 funcionários, só para calcular imposto. E já que eu estou aqui em meio de comunicação, ela gastava metade, é uma empresa de âmbito nacional, ela gastava metade do que ela investia em propaganda, que era o core business dela, para vender os seus produtos, ela gastava para calcular aquilo que ela tinha que pagar no sistema tributário. Portanto, eu acho que só isso aí, aquele chamado custo Brasil, que a gente ouve há tanto tempo, né? 80% desse custo Brasil reside no sistema tributário, que é cumulativo. Repito, é perverso. Então, nós vamos ter, na minha convicção, nós vamos ter um outro país. Vamos ter um país mais justo, vamos ter um país onde nós vamos saber quanto pagamos de imposto, vamos ter um país onde o cidadão vai cobrar mais do deputado, do senador, do governador, a qualidade no orçamento e no gasto, porque a gente gasta muito no nosso país. A gente precisa, talvez, ter o foco agora de melhorar esse gasto. E isso quem faz é o que é a sociedade, somos todos nós. O Congresso Nacional é extrato da sociedade brasileira. Então, eu tenho certeza que o que a gente fez, e a gente fez história, e está fazendo história, senador Eduardo Braga, e é o legado, talvez seja o maior legado das nossas vidas. Como relatou o senhor no Senado e eu na Câmara, eu tenho certeza que nós vamos estar entregando ao país um novo momento, onde aí sim a gente pode ter a esperança de que o país do futuro, que a gente sempre sonhou, vire o país do presente, o país dessa geração, que é isso que a gente quer.
Senador. Bem, eu queria cumprimentar mais uma vez o Fernando, o Paulo Marinho, a Fernanda, a todos os premiados na noite de hoje, que são os representantes do setor produtivo. Creio que uma reforma acontece quando o sistema chega ao fim. E eu acho que esse sistema tributário brasileiro chegou ao fim. Esse manicômio tributário não tem mais como se sustentar, seja porque o setor produtivo não tem mais como financiar esse manicômio tributário, seja porque o contribuinte brasileiro não tem mais como pagar essa carga tributária, seja porque o próprio governo federal também não tem mais como se financiar desta forma. O Congresso Nacional compreendeu, finalmente, de que é hora de fazer a reforma tributária. A Câmara deu um passo extremamente importante. O Senado tem disposição e vai dar um passo importante até o final do mês de outubro. E o que nós esperamos é que seja uma reforma que simplifique efetivamente o sistema, que seja neutra do ponto de vista da carga tributária e que seja equilibrada do ponto de vista federativo, que seja, do ponto de vista jurídico, absolutamente segura do ponto de vista jurídico e transparente. Portanto, o que nós podemos dizer à nação brasileira é que todos nós estamos imbuídos para fazer o melhor e darmos o melhor de todos nós para que, na democracia, a gente sabe que nunca faremos a reforma dos nossos sonhos. Será a reforma possível e da correlação de forças democráticas possível, e eu tenho certeza que o possível será muito melhor do que o que nós temos hoje no Brasil, diante do que nós já constatamos, e o Brasil sairá muito mais forte dessa reforma tributária para gerar emprego, renda e desenvolvimento para os brasileiros. Muito obrigado. Queria agradecer a participação do senador, do deputado, Lu. Muito bacana dividir com você essa oportunidade. Uma honra. E um ótimo valor 1000 a todos, uma excelente noite e parabéns aos premiados. Muito obrigado ao senador, muito obrigado ao deputado e aos meus colegas do Valor Econômico. Essa reforma carbono zero que o senador fala, né, neutra, que ela tenha uma imposição, mas que não venha nenhum escapamento aí por fora em formato de contribuição, daquelas provisórias e tal, que acaba elevando a contribuição. Vamos conhecer